Vamos a mais uma aula agora de hidrocarbonetos. Agora nós vamos partir para a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Lembrando o que seriam cadeias ramificadas. Cadeias ramificadas seriam essas cadeias que possuem ramificações. Ramificações seriam os macaquinhos, tá? Então seriam essas outras que tem pendurado, vamos dizer assim, na cadeia. Se eu pegar uma cadeia carbônica, por exemplo, essa daqui, na cadeia ramificada ela não tem somente duas extremidades, ela vai ter mais de duas extremidades. Esse exemplo aqui, ela tem uma, tem duas, três, quatro, teria 5 extremidades, tá? Então, a cadeia ramificada é aquela cadeia que tem radical, ou seja, tem carbono terciário ou quaternário. Esse carbono é terciário e este é quaternário. Como que nós vamos proceder? Para fazer a nomenclatura de uma cadeia ramificada, a gente deve seguir alguns passos para facilitar a nossa vida. Primeiramente nós devemos descobrir encontrar a minha cadeia principal. O que seria cadeia principal? Primeira coisa, para ser cadeia principal, ela tem que ser a maior cadeia possível, ou seja, eu tenho que conseguir encontrar uma cadeia com a maior quantidade de carbonos possíveis. Vou falando e nós vamos fazendo num exemplo aqui. Vamos pegar esta primeira aqui, essa cadeia aqui, por exemplo. Eu tenho várias opções. Eu posso pegar ela assim, posso pegar ela assim, posso considerar ela assim, posso considerar ela assim, posso considerar ela assim. Posso fazer assim também, de qualquer jeito, tá? Desde que na minha cadeia principal, ela só pode ter carbono primário e secundário, tá? Tira os radicais que sobrar, só pode ficar carbono primário e secundário. Então, vamos ver opções aqui. Se eu pegar ela reta, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se eu pegar ela assim, a minha cadeia vai ficar com 1, 2, 3 carbonos. Posso pegar assim, também tem 3. Posso pegar assim, vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Posso fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5. Posso fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5. Então, teve a opção, ou as opções que tiveram maior quantidade de carbono foi 5, tá? Só que teve mais de uma, então vamos ver qual que nós vamos escolher. Vamos seguir aqui. Cadeia principal, então, tem a maior possível. Naquele exemplo, a gente teve três tipos de cadeia que teve 5 carbonos. Se tiver insaturações, lembra o que é insaturação? Insaturação é ligação dupla ou ligação tripla. Então, se tiver alguma dupla ou tripla, elas devem constar na cadeia principal. Então, vamos lá. Esta cadeia minha aqui tem dupla ou tripla? Não. Como nessa cadeia ali não tem nem dupla e nem tripla, vamos passar para frente, tá? Então, quando não tem nem dupla nem tripla, vai para frente. O que você vai olhar? O carbono ligado ao grupo funcional deve estar na cadeia principal. Como nós ainda estamos vendo somente hidrocarbonetos, que é só carbono e hidrogênio, nós não vamos ter grupo funcional, tá? Então, neste caso, não tem como eu analisar. Então, vamos lá. Eu tenho 3 opções de cadeia. Eu tenho essa aqui e tenho essa aqui, que deu 5 carbonos, tá? Qual que eu vou escolher? Para começo de conversa, não tem nem dupla nem tripla para desempatar. Então, você vai escolher a que você quiser. Um conselho que eu te dou: vê se uma delas sobra mais radicais. Quanto mais radicais, mais fácil. Essa reta, se eu fizer reta, vai sobrar uma coisa pendurada para baixo, uma para cima e mais outra para cima. Então, sobram 3 radicais. Se eu pegar assim, vai sobrar um para cá e um para cá. Se eu pegar assim, sobra um aqui e um outro para cá. Então, empatou também, deu a mesma quantidade de radicais. Então, pega a que você quiser. Eu vou pegar a reta, porque normalmente, se eu pegar a reta, fica mais fácil pra gente, tá? Então, quando é possível, pega a reta que ela é mais fácil. Bom, achei a cadeia principal? Vamos para o próximo passo. O que seria o meu próximo passo? Passo número 2.
indique o nome de cada ramificação. O que são ramificações? Ramificações são os radicais, então são essas coisinhas que tem pendurada, tá? Então, radicais são aquelas cadeias ou aqueles compostos que sofreram quebra por algum motivo, tá? Elas sofreram algum tipo de quebra nas suas moléculas, quebraram uma parte da molécula e ela ficou com valência livre. Como ela está com uma valência livre, essa valência livre ela é muito reativa, então ela está louca para fazer outra ligação. Então ela fica com uma valência livre e ela quer se encaixar em algum lugar, tá? Então tudo isso aqui, ó, que sobra pendurado, seriam esses radicais, tá? Então eu tenho 3 radicais. Observe que, coincidentemente, esses 3 aqui são iguais, tá bom? Então, existe uma tabelinha dos principais radicais. Essa tabelinha aqui, o aluno ele não pode consultar. Tem muitos livros aí que não explica a nomenclatura de radicais, mas ela tem uma tabela para se consultar. Lembrando que no Enem, no vestibular, você não pode consultar essa tabela, tá? Então, vamos ver. Todos os radicais, eles vão possuir uma terminação -il. Todos eles terminam em -il. Pode aparecer também -ila. Antigamente aparecia também muito -ilo, mas não é comum. Pode aparecer -ila, pode, mas é 95% pelo menos, ou até mais do que isso. Acho que uns 98%, vamos colocar assim, a gente vai utilizar a terminação -il. Então, para dar nome a um radical, a gente vai proceder parecido com a nomenclatura lá das cadeias carbônicas simples. Lembra na nomenclatura das cadeias carbônicas lá normais? Primeiro a gente coloca o número de carbonos, depois a ligação e depois o prefixo, ou o sufixo lá que é a função. Então aqui nós vamos colocar só essa primeira parte, que é o número de carbonos, e depois, como é um radical, termina em -il. Então vamos ver aqui. Vamos ver neste caso aqui. Este radical aqui, vou pegar esse da ponta, ele tem quantos carbonos? 1 carbono. Vou voltar aqui naquela tabela. Para 1 carbono, a gente usa MET. Então, esse bichinho aqui chama MET. Como é um radical, ele vai ter terminação -il. Então, metil. Aqui, 1 carbono, então MET. Como ele é um radical, terminação -il. Esse aqui é o mesmo, então aqui também eu tenho outro metil. Então pronto, já identifiquei, não é obrigatório você ficar escrevendo o nome desses radicais aqui não, tá? A gente escreve só para facilitar o aprendizado. Se você conseguir identificar somente na sua mente, sem problema nenhum, tá bom? Agora vamos para o próximo passo. Então, achei cadeia principal, dei nome aos radicais. Agora eu vou para o meu terceiro passo, que é indicar a posição de cada ramificação. O que seria essa posição? É saber aonde que ela está. Vou pegar esse aqui de baixo. Esse metil aqui, ele está pendurado neste carbono, mas ele poderia estar nesse, poderia estar nesse. Só não poderia estar nem no primeiro e nem no último. Lembra que não existe radical em extremidades. Nas extremidades nunca pode ser radical, tá? Só pode ter radical do segundo até o penúltimo carbono, nunca no primeiro nem no último. Então eu tenho que identificar em que lugar que eu tenho esse radical, porque ele pode ser, se eu mudar a posição dele, eu posso montar uma cadeia completamente diferente, tá? Inclusive propriedades diferentes, elas podem ter reações diferentes e tudo mais, tá? Então vamos lá. Para identificar a posição, a gente vai seguir o seguinte. Se a cadeia for saturada, ou seja, somente de simples ligação, nós vamos começar a numerar pela extremidade mais próxima à ramificação. Se a cadeia for insaturada, ou seja, se tiver dupla ou tripla ligação, a gente começa pela extremidade mais próxima da insaturação. Então, vamos ver a nossa cadeia aqui. Essa nossa cadeia aqui, ela é uma cadeia saturada, tá? Agora nós vamos, quando eu falar em cadeia agora, como a gente já determinou a cadeia principal,
Você vai olhar só a cadeia principal, tá? Que é isso que tá de amarelo. Essa minha cadeia principal aqui, ela tem só ligações simples, então ela é uma cadeia saturada. Então, como ela é uma cadeia saturada, a gente entra nesta regrinha aqui. Eu vou começar a olhar pela extremidade mais próximo da ramificação. Então, vamos lá. Se eu começar a numerar ou a contar os carbonos desta extremidade, eu vou ter carbono 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter este radical aqui, ó, neste carbono que é o 2, esse radical neste carbono 2 e esse radical vai estar neste carbono que é o 4. Então, eu vou ter um radical no 2, outro no 2 e outro no 4. Beleza. Agora, vamos imaginar se eu começasse ao contrário, que eu poderia começar de trás para frente. Se eu começar daqui para lá, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter 1 no 2 e os outros 2 radicais no 4. Então, vamos pensar, aonde que ficou mais perto? Do lado de cá, eu tenho 2 radicais no carbono 2 e 1 no 4. De cá para cá, eu vou ter somente 1 no carbono 2 e eu vou ter mais carbonos no carbono 4, que é lá pro final. Então, de cá para cá, ficou mais longe. Daqui para cá, tá mais perto da maior quantidade de radicais. Então, eu vou numerar os carbonos daqui para cá. Então, esse vai ser o carbono 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o carbono 3, esse vai ser o carbono 4 e esse vai ser o carbono 5. Novamente, eu te falo que isso daí não é obrigatório você escrever, a gente escreve para facilitar para o aluno, tá? Mas se você conseguir fazer isso só na sua mente, fica a teu critério. Próximo. Se tiver mais de um radical ou grupo funcional igual, junte-os utilizando prefixos. Neste caso aqui vai acontecer. Eu tenho 3 radicais iguais, 3 radicais metil. Eu não preciso ficar escrevendo metil, metil, metil. Nem preciso e nem posso, a gente não escreve repetido. Eu vou juntá-los em um só. Como são 3, quando é 3 a gente vai usar tri. Se fosse 2 eu ia usar di, 4 eu ia usar tetra, 5 eu ia usar pente, assim por diante. Vamos lá. Depois disso, daqui a pouco você vai entender na hora que eu for fazer. E por último eu vou montar o nome começando pelos radicais, depois seguindo o restante da ordem, tá? Então vamos lá. Primeiramente, os meus radicais são iguais ou são diferentes? São iguais. Se são iguais, eu vou escrevê-los juntos. Se fossem diferentes, eu ia começar a escrever o nome dos radicais utilizando ordem alfabética. São iguais? Vamos escrever juntos. Beleza. Eu tenho 3 radicais metil. O primeiro radical metil está em qual carbono? 2. Então, este radical aqui eu escrevi no carbono 2. Este radical aqui também está no carbono 2. Vou colocar outro número. Entre dois números a gente coloca uma vírgula, tá? Então, agora eu vou colocar o número deste radical aqui de cima. Esse radical aqui também está no carbono 2. Então, eu coloco 2. Agora eu vou colocar o número desse radical, então vírgula, e vou colocar desse radical aqui. Ele está no carbono 4. Agora eu vou escrever o nome. Entre um número e um nome eu coloco tracinho. Eu tenho 3 radicais iguais. Para 3 radicais, a gente vai colocar tri. Então eu escrevo tri, para falar que eu tenho 3. Tri o quê? Metil. Então, indica que eu tenho 3 radicais metil. Tem mais algum radical para me escrever? Não, já escrevi todos os radicais. Depois que eu escrevo o nome dos radicais, agora eu volto e vou escrever o nome da cadeia principal seguindo aquele mecanismo da aula anterior, dos hidrocarbonetos de cadeia normal. Então, vamos lá. A minha cadeia principal, ela tem 5 carbonos. Para 5 carbonos, eu vou usar pente. Então, eu venho aqui e escrevo pente. Depois, a próxima parte do nome, primeiro a gente coloca o número de carbonos. Depois do número de carbonos, a gente vai colocar o meio, que é o tipo de ligação. Nesta minha cadeia principal, eu tenho somente ligações simples. Então, apenas ligações simples eu vou colocar AN.
Então, acrescento aqui ano. E agora, para encerrar, é a função ou o grupo funcional. Como a minha cadeia aqui é um hidrocarboneto, ou seja, toda essa estrutura que eu tenho somente carbono e hidrogênio, a gente termina em O. Então, o meu composto é o 2,2,4-trimetilpentano.